Os inaladores são dispositivos que levam medicamentos diretamente aos pulmões. Por isso, pequenas quantidades destes medicamentos são muito eficazes e provocam poucos efeitos indesejáveis. Existem 4 tipos de inaladores diferenciados pela base de aplicação. Inaladores pressurizados chamados nebulímetros, conhecidos como bombinhas, inaladores de cápsulas de pó, inaladores de pó em multidose com e sem gatilho e inalador de névoa. Utilizar de forma certa os dispositivos de inalação é fundamental para a eficácia do medicamento. Estudos científicos indicam que a orientação para o uso correto dos inaladores leva a um controle mais eficaz da doença, evita crises graves e reduz o desperdício de remédios. Mas a repetição constante destes procedimentos na rotina ambulatorial é cansativa e pode levar a erros no momento da demonstração ao paciente. Por isso, a Divisão e Disciplina de Pneumologia do INCOR e da Faculdade de Medicina da USP, através do Grupo de Doenças Pulmonares Obstrutivas, desenvolveu este vídeo, que reúne os principais dispositivos inaladores do mercado. Escolha o vídeo com o dispositivo indicado pelo seu médico e siga as instruções atentamente. Lembre-se que o uso adequado do dispositivo garante o sucesso do tratamento. O nebulímetro ou bombinha é um dispositivo aerossol, usado para equipamentos à base de gás propelente, indicado para o tratamento de manutenção ou alívio de doenças pulmonares. Vem com 60 a 200 doses dependendo do produto. O nebulímetro já vem montado. Evite retirar o frasco de metal do suporte de plástico onde está o bocal. Durante a inalação, o paciente deve estar de preferência sentado ou em pé. Agite vigorosamente de 5 a 10 vezes o nebulímetro para garantir a mistura dos medicamentos com os gases propelentes. Retire a tampa protetora. Segure o inalador na vertical com o dedo indicador no topo do frasco e o polegar na base abaixo do bocal. Solte todo o ar dos pulmões. Coloque o bocal do inalador voltado para baixo, a não mais do que 2 dedos da boca. Também pode ser colocado dentro da boca. Mantenha a boca aberta e aperte o topo do inalador para baixo para liberar a dose. Ao mesmo tempo, puxe o ar pela boca devagar, lenta e profundamente. Segure o ar e conte mentalmente até 10, segurando a respiração. Pode-se também contar o tempo levantando pausadamente os dedos da outra mão. Isso garante a boa penetração dos medicamentos nos pulmões. Agora solte todo o ar dos pulmões. Se for feita uma segunda inalação, espere alguns minutos e repita a operação conforme mostrado. Recoloque a tampa de proteção no inalador após o uso. Fique atento para esses cuidados no momento de aplicação. Não faça a inalação de forma apressada. Esvazie todo o ar dos pulmões antes de puxar o ar. É importante que o inalador seja acionado ao mesmo tempo em que o ar é puxado para dentro dos pulmões. Isso é conseguido por meio de uma vigorosa e lenta aspiração pela boca. Alguns nebulímetros vêm com contador de doses. Verifique se ainda existe medicamento pelo contador. Pratique todas as operações da instrução diante de um espelho nas primeiras vezes. Como todos os medicamentos em aerossol, é aconselhável testar o acionamento do inalador antes de usá-lo pela primeira vez, e sempre quando o inalador ficar sem uso por 1 semana ou mais. Enxague a boca com água ou escove os dentes após o uso, caso o seu medicamento contenha corticoide. Informe-se com seu médico sobre esse assunto. Limpe o dispositivo com pano úmido com água morna. Ele é descartável. Jogue fora ao final das doses. Para saber o uso correto do nebulímetro com espaçador, volte para o menu e escolha o item Nebulímetro com espaçador. Os inaladores são dispositivos que levam medicamentos diretamente aos pulmões. Por isso, pequenas quantidades destes medicamentos são muito eficazes e provocam poucos efeitos indesejáveis.
Utilizar de forma certa os dispositivos de inalação é fundamental para a eficácia do medicamento. Estudos científicos indicam que a orientação para o uso correto dos inaladores leva a um controle mais eficaz da doença, evita crises graves e reduz o desperdício de remédios. Remova a tampa do bocal. Encaixe o espaçador no nebulímetro. O conjunto deve ficar firme, de preferência sem orifícios de vazamento. Agite vigorosamente 5 a 10 vezes o conjunto inalador/espaçador, com o bocal para baixo, para garantir a mistura dos medicamentos com os gases propelentes. Segure o inalador na posição vertical, entre o indicador e o polegar. Expulse o ar dos pulmões lentamente, até não poder expelir mais. Coloque o bocal do espaçador entre os lábios. Ajuste na boca sem morder. Pressione firmemente o inalador entre o indicador e o polegar, para liberar o aerossol. E ao mesmo tempo comece a puxar o ar pela boca. Puxe o ar de forma regular, lenta e profundamente. Pode-se também respirar normalmente por 5 a 10 vezes. Contar até 10 antes de soltar o ar é o ideal. Para liberar o segundo jato, mantenha o inalador na posição vertical e espere alguns minutos antes de repetir a operação. Não apresse a inspiração do ar antes de aplicar o produto. Você deve puxar o ar para os pulmões o mais lenta e profundamente possível, ao mesmo tempo que aciona o inalador, ou respirar normalmente por 5 a 10 vezes. Pratique na frente do espelho para estar seguro no momento de fazer a aplicação. O conjunto inalador-espaçador permite também que se acople uma máscara no bocal do espaçador. Isso facilita a utilização em crianças pequenas e idosos. Após fixar a máscara no bocal do espaçador, agite vigorosamente várias vezes o conjunto inalador-espaçador. Segure a criança ou quem receberá a inalação, abraçando-o firmemente. Ajuste a máscara no rosto, sem deixar espaço entre ela e a pele. Pressione firmemente o inalador entre o indicador e o polegar da mão esquerda para liberar o aerossol. Deixe a criança respirar normalmente por 5 a 10 vezes. Para cada dose de nebulímetro liberada, faça novamente de 5 a 10 respirações em ritmo normal. Se a criança que estiver recebendo a inalação começar a chorar, não se apresse. Deixe-a respirar 5 a 10 vezes pela máscara, mesmo chorando. Uma dica importante: o espaçador pode ser adaptado com garrafas plásticas de 600 ml com o mesmo efeito que os fabricados. Basta fazer um orifício no fundo da garrafa plástica. O espaçador adaptado pode ser usado da mesma forma que o modelo fabricado, seguindo os seguintes passos. Prenda o inalador no espaçador. Agite vigorosamente várias vezes. Segure o inalador na posição vertical. Coloque a garrafa de plástico na boca. Pressione firmemente o inalador entre o indicador e o polegar. Respirar normalmente por 5 a 10 vezes. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Faça a inalação sem pressa. Esvazie todo o ar dos pulmões antes de puxar o ar. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. Pratique todas as operações da instrução diante do espelho nas primeiras vezes. Como todos os medicamentos em aerossol, é aconselhável testar o acionamento do inalador antes de usá-lo pela primeira vez e sempre que o inalador ficar sem uso por 1 semana ou mais. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso o seu medicamento contenha corticoide. Informe-se com seu médico sobre este assunto. Alguns nebulímetros vêm com o contador de doses.
verifique se ainda existe medicamento pelo contador. Limpe o nebulímetro e o espaçador com pano úmido com água morna a cada mês. O nebulímetro é descartável. Jogue fora ao final das doses. O espaçador pode ser lavado com água. Deixe secar sem enxaguar, pois isso melhora a eficácia de uso. O Aerolizer é um dispositivo inalatório com medicamento à base de pó. Ele libera uma dose por vez em cápsulas gelatinosas e é indicado para o tratamento de manutenção ou alívio das crises ou de doenças pulmonares. Existem vários modelos disponíveis no mercado. Todos apresentam o mesmo princípio de funcionamento e modo de uso. Em alguns produtos, as cápsulas vêm em embalagens de alumínio, blisters. Segure a base do inalador e abra a tampa puxando-a para cima. Levante o bocal para cima na mesma direção da tampa. Remova as cápsulas da embalagem imediatamente antes do uso e coloque no compartimento interno na base do inalador, em posição vertical. Feche o bocal inalador fazendo um clique. Pressione completamente o botão ou botões do inalador para fazer a perfuração da cápsula. Solte o botão ou botões. Alguns dispositivos a perfuração ocorre ao pressioná-los para baixo. Solte o ar dos pulmões o máximo possível. Não expire dentro do bocal. Leve o bocal do inalador à boca e feche os lábios ao redor dele. Segure o inalador sem apertar os botões, nem tampar as entradas de ar. Incline levemente sua cabeça para baixo. Inspire de maneira rápida e o mais profundamente possível. Você deverá ouvir um som de vibração, pois a cápsula gira no compartimento interno, dispersando o medicamento. Atenção! Se você não ouvir o ruído da cápsula girando, é porque ela está grudada. Neste caso, abra o compartimento, solte a cápsula e volte a fazer a inalação. Depois de fazer a inalação, segure a respiração, retire o inalador da boca e conte mentalmente até 10. Pode-se também contar o tempo levantando-se pausadamente os dedos da outra mão. Em seguida, respire normalmente. Abra o inalador e verifique se há resíduos de pó na cápsula. Caso ainda exista pó, repita a inalação. Após o uso do inalador, remova e descarte a cápsula vazia. Feche o bocal e recoloque a tampa. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. A eficácia do dispositivo em pó depende de uma aspiração forte e rápida. A cápsula é feita de gelatina e pode desprender fragmentos que poderão atingir a boca ou a garganta. A gelatina é comestível e não é prejudicial. Da mesma forma, fragmentos da cápsula podem permanecer no fundo do compartimento interno. Esses resíduos deverão ser removidos com o auxílio de uma escovinha ou pincel macio. Limpe o dispositivo uma vez por mês. Abra a tampa e o bocal e lave com água morna. Seque com papel toalha e ao ar livre. A limpeza externa pode ser feita com pano úmido. O Discus é um dispositivo inalatório com medicamento à base de pó, com múltiplas doses, indicado para o tratamento regular de longa duração das doenças pulmonares. O inalador Discus contém um mostrador que indica a quantidade de doses. Cada vez que a alavanca é acionada, a numeração muda automaticamente. Quando as doses estão acabando, os números 5 a 0 aparecem em vermelho para alertar que restam apenas algumas doses. Para abrir o inalador Discus e visualizar o bocal, segure com uma das mãos e ponha o polegar da outra mão na parte rebaixada do aparelho, de forma que o bocal fique totalmente visível. Empurre a alavanca, gatilho, com o polegar até o final do Discus. Segure o disco inalador com o bocal voltado para você. Atenção! Não empurre a alavanca mais de uma vez, pois novas doses serão liberadas e desperdiçadas.
Antes de aspirar, soltar o ar pela boca o máximo que puder. Nunca expire dentro do dispositivo. Mantenha a cabeça levemente inclinada para baixo. Coloque o bocal do disco na boca e feche os lábios ao redor dele. Puxe o ar pela boca o mais rápido e profundamente possível. Sempre através do dispositivo, nunca pelas narinas. Prenda a respiração contando mentalmente até 10. Pode-se também contar o tempo levantando pausadamente os dedos da outra mão. Solte o ar dos pulmões lentamente. Para fechar o discos, coloque o polegar na parte rebaixada do aparelho e gire a peça na direção indicada. Ao fechar o disco inalador, você ouvirá um clique e a alavanca voltará para a posição inicial. Caso sejam indicadas 2 inalações consecutivas, o aparelho deve ser fechado e todas as etapas descritas anteriormente devem ser repetidas. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Nunca expire dentro do disco inalador. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. Não empurre a alavanca desnecessariamente, pois novas doses serão desperdiçadas. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso o seu medicamento contenha corticoide. Seu médico pode dar maiores informações sobre este assunto. Use pano seco para limpar o inalador. Quando não estiver em uso, mantenha o dispositivo fechado em local seco. Seu discos é descartável. Jogue fora ao final das doses. O NextHaler é um inalador à base de pó com 120 doses para o tratamento regular de longa duração das doenças pulmonares. Antes da primeira aplicação, o contador de doses deve mostrar o número 120 no mostrador. Verifique se o contador diminuiu a quantidade de doses após cada inalação. Quando o contador mostrar 0, não há nenhuma dose restante. Descarte seu dispositivo e adquira um novo. Para administrar uma dose é preciso apenas seguir 3 passos. Primeiro, abra a tampa do inalador até a posição vertical. Segure firme o dispositivo entre o polegar e o indicador e abra completamente a tampa. A seguir, leve o dispositivo à boca e coloque o bocal entre os lábios. Não tampe a entrada de ar ao segurar o dispositivo. Faça uma aspiração rápida e profunda pela boca. Durante a aspiração, ouve-se um clique, indicando uma inalação efetiva. Não bloqueie o ventilador com seus dedos. Prenda a respiração contando mentalmente até 10, ou até o quanto for confortável. Solte o ar lentamente. Não expire através do seu dispositivo. Após a inalação, coloque o dispositivo na posição vertical e feche a tampa completamente. Enxague sua boca com água após a inalação. Caso necessite de outra dose, mantenha o dispositivo na posição vertical e repita o procedimento. O dispositivo pode ser limpo com um pano seco. Não use água ou outros líquidos para limpar a peça. Mantenha-o seco. O TurboHaler é um dispositivo inalatório com medicamento à base de pó, com múltiplas doses, indicado para o tratamento e alívio de doenças pulmonares. Assim que retirar a tampa, verifique se o contador marca o número de doses restantes do produto. Ele mostra o número decrescente de doses de 20 em 20. E cada vez que a base do inalador é girada, um pequeno clique é ouvido. O contador gira reduzindo o número de doses. Quando o contador começar a ficar sem a cor vermelha, as doses estão no fim. Restam somente 10 doses. O bocal do frasco gira para se adaptar à boca do paciente, mas quem carrega a dose do produto é a base, e é ela que deve ser girada na hora do uso. Segure o inalador na vertical no espaço entre o bocal e a base.
Gire a base uma vez para a direita e para a esquerda, até ouvir um clique. Somente na primeira vez que for utilizar o produto, gire a base para a direita e para a esquerda até ouvir 3 cliques. Nas outras vezes, somente um clique carregará a dose. Solte todo o ar dos pulmões lentamente antes de colocar o aparelho na boca. Nunca solte o ar dos pulmões com o aparelho na boca. Feche bem os lábios em volta do bocal e inspire pela boca o mais forte e profundamente possível. Não mastigue nem morda o bocal. Não bloqueie os ventiladores com os seus dedos. Segure a respiração por 10 segundos. Pode-se também contar o tempo levantando pausadamente os dedos da outra mão. Tire o inalador da boca antes de soltar o ar dos pulmões. Caso tenha sido prescrita mais uma inalação, repita os passos descritos anteriormente. Se ao fazer o clique a dose não for aspirada, ela continuará dentro do frasco e poderá ser usada, mas o contador da dose marcará como se ela tivesse sido utilizada. Mesmo que o inalador faça barulho de cheio ao ser agitado, o mostrador de doses todo vermelho indica que não há mais medicamento disponível a ser utilizado. O barulho de cheio vem da substância que mantém seco o medicamento em pó. A quantidade de medicamento liberada em cada inalação é muito pequena e você pode não sentir gosto ou cheiro ao aspirar. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. Nunca expire dentro do inalador. Puxe o ar pela boca e não pelo nariz. Não gire a base desnecessariamente. Enxague a boca com água ou escove os dentes logo após o uso, caso o seu medicamento contenha corticoide. Informe-se com seu médico sobre este assunto. Mantenha o inalador Turbohaler sempre seco. Limpe com pano seco. Quando fora de uso, mantenha o dispositivo fechado. O Turbohaler é descartável. Jogue fora ao final das doses. Dispositivo de 120 doses. O medicamento é liberado na forma de uma fina névoa, sem a utilização de gás propelente. Indicado para o tratamento de alívio ou manutenção regular e de longa duração de doenças pulmonares. Com a tampa transparente fechada, pressione o fecho de segurança e retire a base. Em seguida, retire o cartucho da caixa. Empurre suavemente a extremidade estreita do cartucho no inalador até encaixá-lo totalmente. Não remova o cartucho depois que ele foi inserido no inalador. Recoloque a base transparente. Segure o dispositivo na posição vertical com o bocal voltado para cima. Com a tampa fechada, gire a base até ouvir um clique. Mantenha o inalador na posição vertical com a tampa transparente fechada para evitar a liberação acidental da dose. Gire a base na direção das setas vermelhas na etiqueta até ouvir um clique. Expire esvaziando o ar dos pulmões. Direcione o bocal para o fundo da garganta e feche os lábios ao seu redor sem obstruir os ventiladores laterais do bocal. Inspire profunda e lentamente enquanto aperta o botão que aciona o dispositivo. Segure a respiração contando mentalmente até 10. Pode-se também contar o tempo levantando-se pausadamente os dedos da mão. Retire o dispositivo da boca e expire lentamente. Repita o procedimento em alguns minutos se for recomendada mais de uma dose. Vale lembrar algumas recomendações que garantem o bom funcionamento do seu inalador. O Respimat possui um contador de doses que marca quantas doses restam para utilizar. Limpe o bocal, incluindo a parte metálica dentro do bocal, apenas com um pano úmido ou tecido uma vez por semana. Proteja o dispositivo de baixas temperaturas. O Ellipta é um dispositivo inalatório de doses múltiplas com medicamento à base de pó, indicado para o tratamento regular de longa duração das doenças pulmonares acima dos 12 anos em uma única dosagem diária.
A bandeja com tampa laminada, contendo dessecante redutor de umidade, deve ser aberta e descartada apenas no momento da primeira aplicação, ou quando o paciente estiver pronto para utilizar o produto. Não agite o inalador. Deslize a tampa para baixo até ouvir um clique. O medicamento está pronto para ser inalado e o contador de doses conta -1 para confirmar. O Ellipta pode conter 30 ou 14 doses e traz um contador que ficará vermelho quando restar menos de 10 doses. Se a tampa for aberta e o medicamento não for inalado, o paciente perde uma dose. Segure o inalador longe de sua boca e solte o ar dos pulmões o máximo possível. Não expire dentro do inalador. Coloque o bocal entre os lábios e feche-os firmemente em volta dele. Não bloqueie os ventiladores com seus dedos. Aspire o medicamento de forma estável e prolongada. Segure a respiração contando até 10 mentalmente ou durante o maior tempo possível. Remova o inalador de sua boca e só então expire lenta e suavemente. Limpe o aplicador com um tecido seco. Deslize a tampa para cima até cobrir o bocal. Enxague a boca com água ou escove o dente depois de utilizar o inalador.